E, gente, olha, o número 192 do SAMU está temporariamente indisponível para receber ligações. O SAMU informou que o problema foi causado por uma manutenção no sistema elétrico e telefônico na central aqui em Maceió. As equipes já estão trabalhando para fazer os reparos. Então, até que o problema seja resolvido, quem precisar de atendimento de emergência e urgência deve ligar para o número 193, que é o telefone do Corpo de Bombeiros, tá bom? Então, atenção, o número do SAMU, tá? Do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU, está temporariamente indisponível. Se você ligar, não vai conseguir falar com os socorristas, os médicos e muito mais. Então, para não perder tempo, enquanto se resolve a manutenção técnica dessa situação da ligação, 193, que é o número do Corpo de Bombeiros, que vai tentar te atender para salvar vidas e para poder atender a sua demanda. Tá bom? Tá dada a informação para vocês aqui. Olha, um idoso, gente, de 81 anos, foi resgatado em uma situação insalubre e de abandono no bairro do Tabuleiro, aqui em Maceió. Ele estava sem alimentação e sem cuidados básicos. Nossa Olhos de Esmeraldas Maria Maciel vai trazer mais detalhes sobre essa história e também o que fazer quando a gente acabar se deparando com uma situação terrível como essa. Maria Maciel, cada vez mais nós vamos vendo aí os abandonos, né? O abandono de idosos e muitas vezes causado por pessoas que deveriam proteger, né? Os filhos. É esse caso também? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. É sim, viu? E olha, e não é só um caso isolado, não. Isso tem acontecido muito, principalmente no interior do estado. Você falou em abandono. Esse idoso, ele não sofria apenas o abandono, mas também maus tratos, porque ele foi encontrado nessa residência após denúncia, né, no 181. Ele estava numa casa que não tinha banheiro, estava sem se alimentar, sem água. E esse idoso de 81 anos tinha dificuldade de locomoção nos membros inferiores. Então, sem a cadeira de rodas, ele utilizava uma cadeira de plástico para se arrastar dentro de casa. Ele estava só com a roupa do corpo, roupas sujas, né? Já não tinha banheiro, então imagine como é que estava a situação. Péssimas condições de higiene. E esse senhor, esse idoso, ele morava sozinho nessa residência. Só que o filho era responsável por justamente levar tudo isso que ele precisava. Prover, né, alimentação, água. E esse filho estava com os documentos e também o cartão que ele recebia, o dinheiro desse idoso, agora não cuidava do pai como deveria. Então esse idoso ele foi resgatado no final de semana por uma equipe multidisciplinar, né, diversos órgãos responsáveis que fizeram o resgate. Ele foi primeiro encaminhado a uma unidade de pronto atendimento, passou por exames, inclusive estava desidratado e também com a pressão alta e depois encaminhado para um abrigo. O responsável, o filho, e foi o próprio idoso, viu, que disse que o filho é quem estava com o cartão dele e que acabava aí gastando com bebidas e outras coisas e não aparecia lá para dar esse suporte. Ele foi encaminhado então para um abrigo e o responsável ainda está sendo procurado pela polícia. A gente vai reforçar aqui a importância de se fazer essa denúncia, porque muitos desses casos que acontecem sequer vêm à tona e é por isso que a população precisa estar atenta. Aqui do meu lado está o advogado Gilberto Orineu, que é presidente da comissão aqui do idoso da OAB, para falar um pouquinho sobre isso, né? Esses casos vêm aumentando. Boa tarde. Boa tarde a todos. Esses casos eles acontecem comumente, né? Tanto na periferia de Maceió como nos povoados. Nós temos dezenas e dezenas de casos na periferia, nas grotas. Este que veio à tona, né? As medidas estão sendo tomadas, mas é preciso ficar atento porque são centenas em todo o estado de Alagoas de casos de idosos abandonados, maltratados, né? Sem as condições de saúde nem alimentares dignas que permanecem. Daí, nesse caso desse senhor, os familiares fugiram, mas as diligências permanecem para alcançar, porque ali foi uma situação de abandono, de maus tratos, onde expôs aquela pessoa idosa ao perigo da saúde física, saúde psíquica, submetendo a situações desumanas, degradantes e sem dar as condições, privando-os de alimentos, né, os cuidados necessários.
Isso aí é crime. No Estatuto, artigo 99, Estatuto do Idoso é de 2 a 1 ano de reclusão. Por isso também os familiares fugiram, mas as diligências permanecem para alcançá-los. Aqui vai um apelo para que ligue para 181, ligue para a OAB 9104-7116 e denuncie, né, você, o vizinho que está aí nos povoados. E um apelo também para o poder público dos municípios e do Estado para que retome aquela política pública de atenção primária às pessoas idosas, onde os médicos vão lá visitar, né, sabe onde aquele idoso mora, acompanha e dá assistência devida. Nesse caso específico, esse idoso morava sozinho, ficava ali dentro de casa porque não conseguia se locomover muito bem e muitas vezes as pessoas não veem, né? Está ali dentro, fechado e não tem ideia do que possa estar acontecendo do lado de dentro. Você colocou bem, ali dentro, fechado, privado de liberdade, cárcere privado também, né? E nós sabemos que a maioria das pessoas idosas, quando chega a uma certa idade, eles sentem dificuldades em locomoção, de se locomover, né? Lá é que é necessário uma atenção especial e a pessoa idosa ela é prioridade em tudo, né? O poder público tem que dar essa atenção, porque é um direito a mais que ele tem, que é ser tratado com absoluta prioridade. Vocês têm uma função muito importante, os órgãos de imprensa, em divulgar isso, né? E ao mesmo tempo fazer um apelo para que as comunidades, os vizinhos, denunciem, para que os responsáveis sejam punidos na forma da lei. O senhor falou dessa penalização. Além do crime de abandono, tem essa questão também financeira, já que ele ficava com o dinheiro do pai, não trazia, né, utilizava para compra de alimentos, águas, para prover as necessidades do idoso. Isso aí caracteriza crime financeiro, crime contra o patrimônio, reter o cartão magnético, desviar os proventos para outros fins que não seja a saúde e a alimentação da pessoa idosa. Isso aí vai de 6 meses a 3 anos de reclusão. É uma série de crimes aí. Eu diria que quando os familiares forem alcançados, o poder de polícia, juntamente com o Ministério Público, devem agir. Neste caso, ele foi encaminhado para um abrigo, mas a ideia é que ele fique lá ou não? Pode ficar com algum familiar depois, se for visto que tem condições de cuidar do idoso? Olha, nós temos em Maceió 16 instituições de longa permanência, que antigamente chamavam de abrigo, e lá ele está sendo bem tratado, melhor tratado, né? Então, a equipe multidisciplinar que vai saber realmente onde ele deve ficar. Mas o ideal, se ele está bem lá, que ele permaneça lá, porque se retornar, vai sofrer de novo, eu diria, os maus tratos pela própria família. Neste caso, deve ser aberto também um inquérito policial para investigar ou esse seria um segundo passo? Não, nesse caso aí, como as diligências permanecem, quando os familiares forem alcançados, é preciso realmente estabelecer alguns procedimentos investigatórios para poder ser punido, que a Polícia Civil fica atenta a isso, né? A base comunitária também, que está em diligência, também fica atenta a isso, e o Ministério Público também. Muito obrigada, então, pelas informações. Então, fica essa orientação para que as pessoas façam a denúncia através do 181. Presenciou, sabe de algum idoso, alguma pessoa que em situação de vulnerabilidade está ali, né, sofrendo maus tratos ou mesmo em situação de abandono, não deixe de denunciar, porque isso pode ajudar a salvar a vida dessas pessoas. Porque nesse caso a equipe chegou a tempo, ele estava bastante desidratado, mas poderia ter acontecido o pior se mais tempo ele permanecesse nessa situação. É com você, Wilson. Muito bem, Maria. Maria, deixa eu aproveitar o doutor Gilberto Irineu que está com você aí e fazer uma pergunta para ele em relação a um filho. Esse filho, inclusive, que tem aí acesso ao cartão, como disse o próprio senhorzinho, de 81 anos. Pra você ter ideia, o filho é tão cruel e é viciado, parece, em jogos, em álcool, enfim, bebida alcoólica, que a cadeira de rodas que era do pai, ele conseguiu tirar a cadeira de rodas do pai para vender, para talvez pagar a dívida de jogo e deixou o pai apenas com a cadeira plástica para se locomover dentro de casa, o que é terrível, né? Eu queria saber do doutor Gilberto Irineu, se logicamente que a polícia vai investigar todos os detalhes, se não se pode já suspender esse cartão ou fazer um outro cartão e interditar esse filho para que esse senhorzinho, no lugar que ele esteja, esses proventos dele possam dar a ele a tranquilidade ou a compra de medicamentos, alimentos e os cuidados no abrigo que ele está. Doutor Irineu, o Wilson está fazendo o seguinte questionamento. Neste caso, que o
familiar, né? No caso, o filho não foi localizado. Existe essa possibilidade de já se efetuar um bloqueio do cartão enquanto essa situação não se resolve, para que ele possa ter estabelecido essas condições que ele tinha? Sim, o Ministério Público ele tem o poder para isso, porque o Ministério Público se constitui advogado da sociedade, né? Portanto, se a equipe que esteve lá e com os elementos probatórios que tem, né, basta eles encaminharem ao Ministério Público e o Ministério Público, especialmente a promotoria da pessoa idosa, agirá em cima disso. Mas com certeza, pela qualidade de nossas polícias, especialmente da base comunitária agora que está também atenta a isso, eles serão alcançados. Muito bem, muito obrigado, Maria. Agradeço ao doutor Gilberto Irineu também pela disponibilidade. Você volta daqui a pouquinho e a gente vai torcer que rapidamente, logicamente, os familiares ou esse filho realmente que o próprio senhor cita, seja localizado e possa explicar e possa ser punido no rigor da lei. E que esse dinheiro que foi tão conseguido com tanto sacrifício durante anos, né? Anos, inclusive, para que ele pudesse ter uma aposentadoria um pouco mais confortável, que seja realmente direcionado para esse senhor de 81 anos e não para jogo, para bebida e muito mais, deixando o senhorzinho, estava lá todo sujo de fezes, imagino, tinha que se engatinhar, se arrastar, com a cadeira de plástico, porque a cadeira de rodas desse senhor, o próprio filho, além não só de pegar o dinheiro dele, ainda pegou a cadeira de rodas e tirou dele para fazer qualquer coisa, vender ou usar o dinheiro para outra coisa. Enfim, olha a situação aí, o policial o levando no braço, estava sujo, com fome, desidratado, quer dizer, se não chegássemos a tempo aí, quem sabe até teríamos aí uma situação pior ainda de encontrar esse senhor, infelizmente, já em óbito, né? Terrível, terrível mesmo, uma maldade sem precedentes de quem deveria cuidar, que são os filhos e os familiares, né? Agora o dinheirinho, toda hora, tenho certeza, na hora do cadastramento, na hora que precisa do senhorzinho, vai lá para cuidar dele. Agora, para tirar o dinheiro, né, e para poder dar o alimento e o cuidado necessário, isso não acontece. Vamos continuar acompanhando de perto esse caso.